a partir da página 34, tá? Olhares sobre a natureza, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do que é natureza morta. Exatamente, Daniel. Evelyn, Evil, Mal. É exatamente isso, pô. Penso da mesma forma. Porque eu sou top? Porque eu, sei lá, Você é top de nascença. não sei. Eu, tipo, você conhece o complexo de Gabriela? Complexo de Gabriela, porque eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Sempre Gabriela, ou quer dizer, sempre top, Vitor. Gabriela é o Gabriela Cravo e Canela, né, que é uma obra de Jorge Amado, que virou novela, virou minissérie, coisa e tal. E aí, a música de Gabriela, assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Então, tipo, é tipo eu. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Maravilhoso desse jeito. Beijo para sua fã. Beijo, minha fã. Júlia. Uh, depois eu mando um autógrafo. Enfim, meu povo, página 34. Na página 34 a gente começa da seguinte maneira: olhares sobre a natureza. A natureza pode ser definida como um conjunto de tudo que existe no universo. A terra, os grupos humanos, as pedras, os mares, os rios, as plantas e os bichos, entre tantos outros elementos. E no decorrer dos tempos, as pessoas se relacionaram com ela de inúmeras maneiras diferentes. Então, de várias formas, a gente tem acesso à natureza. A gente já chegou a falar antes sobre, por exemplo, as obras, a obra de Monet, Claude Monet, das ninféias, né? Que era relacionada à maneira como ele enxergava o próprio lago, que estava ali dentro do quintal da casa dele, dentro da área que ele reside, e a partir dali ele vai fazer suas obras de arte. A partir desse trabalho de observação, ele começa a produzir sua arte. Não somente isso, o período do impressionismo mesmo vai ser um movimento artístico que enxerga muita ideia de natureza. Tanto que é dentro desse mesmo capítulo, chega, a Júlia se emocionou tanto que caiu. O impressionismo, ele trabalha muito com essa ideia da observação da natureza, com as várias estações do ano, trabalha muito com a ideia de horários também que você pinta, porque se eu pintar pela manhã, você vai ter um jogo de luz e sombra que vai ser diferente se você pintar pela tarde ou já se aproximando da noite por conta da iluminação. Inclusive, a gente vai trabalhar depois com a ideia de luz e sombra e a forma que influencia a produção artística. Isso. Mas essa observação da natureza, esses olhares sobre a natureza podem trazer diversas posições, diversas formas de se produzir arte, porque a natureza ela está sempre em transformação, o que permite que a gente possa também transformar o nosso olhar, né? Então, natureza, quando a gente trata de natureza, a gente fala também da natureza humana, tanto que aqui diz, é o conjunto de tudo que existe no universo, a Terra, os grupos humanos, ou seja, se você observar uma pessoa hoje, daqui a um ano ela vai estar diferente. Então, se você pintar um quadro dessa pessoa hoje, daqui a um ano, se for pintar um novo quadro sobre ela, você vai notar algumas diferenças e você vai colocar isso na sua obra, essas diferenças. Tipo, Luiz Carlos, pronto. Daniel, um artista, pintou a figura de Luiz Carlos ali. Daqui a um ano, eles voltam a se encontrar, ele volta a pintar e vai ter uma diferença. Daniel vai pintar dois fios de pelo assim nascendo no bigode de Luiz Carlos, que vai ser a diferença, mais ou menos, de um ano para o outro, né? Então,
à medida que a gente vai crescendo, isso vai se modificando. Eu não, que eu fico tô com a mesma cara já tem uns 10 anos, né? Barbudo, cabeludo, pá, não sei o que, só umas rugas de expressão aqui, mas eu vou comprar um Renil, passar assim, ó, na cara para tirar os pés de galinha daqui, as olheiras, para ficar bonitinho. Mas enfim, no decorrer dos tempos, as pessoas se relacionaram, continuam se relacionando com a natureza de várias formas diferentes. É só pensar no próprio processo de exploração dessa natureza. Como em aulas anteriores a gente tratou sobre o paisagismo, que é justamente a forma que o homem lida com a natureza, em diálogo com as construções que existem ao redor. Só que, claro, tem gente tipo Ricardo Salles, aí, os Ricardo Salles da vida, ministro do meio ambiente, que deveria defender o meio ambiente, mas o destrói. E a gente tem que, para os colonizadores, a natureza era um obstáculo para a conquista e o controle do território, devido ao enfrentamento que tiveram com rios, florestas e animais. Então, meio que o Ricardo Salles ele faz o papel de colonizador. Né? Ele vai enxergar a floresta, na verdade, como uma inimiga, ao invés de ter uma relação de. Como é que eles falam? De uma relação. Ah, esqueci o termo. Depois eu procuro. Ele é um ministro. É o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. É o que põe aí. É o do ir passando a boiada. O que falou que ia passar, aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ministro do Meio Ambiente querendo acabar com o meio ambiente. Amigo dos madeireiros, que desmatam a floresta amazônica, um monte de madeira ilegal. Amigo dos garimpeiros, quer liberar o garimpo. O garimpo é para você minerar, né, para procurar ouro e tal, você usa mercúrio. E o mercúrio é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Se você jogar o mercúrio na Terra, assim, na Terra mesmo, esse mercúrio, por ser um metal pesado, ele vai entrando. E ele pode alcançar os lençóis freáticos. Pode matar as nascentes. Tipo, à medida que esse mercúrio, que o pessoal faz essa mineração, esse garimpo, nos rios, né, nos leitos dos rios, vão utilizando o mercúrio que vai se misturando com a água. E rio corre, tá? Ele vai correr, os peixes daquela região vão se alimentar, e peixe vai comer de tudo, né? Vão se alimentar dessas partículas de mercúrio e depois que é um abestalhado que vai acabar comendo esse peixe, nós, eu, você, Daniel, Júlia, todo mundo, Bolsonaro, todo mundo vai comer esse peixe contaminado de mercúrio. E o mercúrio, quando entra no nosso organismo, é extremamente prejudicial. Muito indígena tem adoecido, porque eles são os primeiros a se alimentarem disso, afinal, o garimpo rola muito dentro da floresta amazônica, e quem é que está um pouco mais abaixo desse rio? Os territórios indígenas. Ah, entendi, Júlia. Ah, exatamente. Porque os ministros da Fazenda, eles lidam justamente com a economia. E por isso que eles falaram isso, de retomada da economia com preservação ambiental. Há muito a possibilidade desse trabalho com o desenvolvimento, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é não ter a necessidade de você destruir a natureza para poder se desenvolver economicamente. Você pode muito bem, simbiose, era o que eu estava tentando lembrar. Você pode muito bem retomar a economia, justamente, voltar a desenvolver o país sem precisar derrubar as florestas. É, por exemplo, que a é, agro... Como é? A Pecuária. Pecuária.
Agropecuária? Não, Agroindústria? não. Com certeza você não vai saber disso. Lembrei, não é nem agro, é eco. As ecoflorestas, eu esqueci, gente. Minha conexão de internet está instável. Apareceu aqui. Não, é agro mesmo, é eco, não é agro. É as agroflorestas. As agroflorestas, tá travando? Não, agora minha internet está instável. As agroflorestas, é o que eu estava tentando falar aqui, são florestas sustentáveis. É como se dentro da floresta você conseguisse ter a agricultura. Agora está ótimo, obrigado. Dentro das florestas, você consegue. É como os próprios indígenas fazem, né? Dentro das florestas, você consegue plantar, você consegue desenvolver a agricultura com a ajuda da floresta, ou seja, sem precisar derrubar as matas, você consegue ter o desenvolvimento agrícola. É o que os indígenas fazem há milhares de anos. Milhares não, há centenas de anos. Só que, quando o colonizador chegou aqui, e esse pensamento colonialista de, do atual governo, Pedrinho, pois é, mas o pensamento colonialista do atual governo, eu não vou nem falar só do nicho do atual governo, porque governos anteriores, até governo de esquerda, eles bateram muito no pessoal do meio ambiente. Eu que sou ligado a essa parte de meio ambiente, sei muito bem disso, do que o governo PT, as besteiras que ele fez, também em relação a isso. Mas hoje a gente está vivendo um momento que é extremamente pesado em relação à nossa relação com o meio ambiente. Porque, como faço questão de frisar isso, como ele falou, aproveitar a pandemia para ir passando a boiada, para ir modificando a legislação ambiental e destruindo o meio ambiente. Por que, que a gente está tendo tanta chuva fora de época? Por que, que a gente está tendo tanto problema hidrológico dos tantos problemas em relação a recursos hídricos? O que é governo de esquerda? Ah, tá. Governo de esquerda, não é o governo contra, não. Eu falo governo de esquerda foi quando o PT esteve no poder. Os Ô, professor, 14, os foi 14 eu que anos. perguntei, foi eu que Como perguntei o se que era governo de esquerda e ela que respondeu. Sim, eu sei, eu estou vendo aqui. Governo de esquerda, eu estou falando justamente, não é o governo contra. O governo de esquerda, na verdade, quando eu falo de governo de esquerda, eu falo do governo do PT. Os 14 anos que o PT ficou no poder, de 2002 até 2016. E quando eu falo de governo de direita, foi quando FHC esteve no poder, anterior a isso, Itamar Franco, Collor, Michel Temer. E se eu falar de governo de extrema direita, é com o Bolsonaro no poder. Então, não é isso, não. Governo de esquerda, a gente tem na Bahia, o governador é do PT, ou governo de esquerda no Maranhão, é o PCdoB. Governo de direita, João Dória, lá em São Paulo, que é do PSDB. Bolsonaro entrou em 2019. Foi eleito em 2018 e entrou em 2019. O mandato dele dura até o final de 2022. Quem entra, é por isso que as eleições são em 2022 e um novo presidente, ou sendo ele reeleito, ele tem o início do segundo mandato em 2023.
ano retrasado, retrasado, 2019, retrasado, que é ano passado. Foi 2020, ano retrasado, 2019. Mas, enfim, meu povo, a gente só tem mais 5 minutos de aula, vocês ficam conversando aí. Tá? Mas, então, para os colonizadores, então, não, vamos 5 minutinhos de aula. De vez em quando ter aula é bom, às vezes. Para os colonizadores, a natureza é um obstáculo para a conquista e o controle do território. Isso a gente falou, inclusive, em história, já. Devido ao enfrentamento que tiveram com rios, florestas e animais. Para que os colonizadores eles pudessem ir passando a boiada, como o Ricardo Salles fala, para que os colonizadores eles pudessem ir adentrando no território para poder começar a explorar, continuar tirando pau-brasil, mas também em busca de outras riquezas, riquezas minerais, ou no processo de catequização dos índios, processo de exploração do território para povoamento, inclusive, eles precisaram derrubar parte das florestas. Então, esse desenvolvimento que eles defendem acaba indo para a própria destruição do meio ambiente. A gente pode ter um desenvolvimento sustentável? Pode. Mas o que é mais fácil? Você conviver com a natureza ou derrubar ela? É mais fácil e, às vezes, mais barato, pelo menos inicialmente, derrubar ela. Né? Infelizmente, é o que eles fazem desde 1500. Nos últimos 2 séculos, ela foi estudada, a natureza, catalogada e vista pelo ser humano como fonte de recursos a ser explorados como mercadoria. Assim, a natureza tem sustentado o que chamamos de crescimento econômico da sociedade. Inclusive, é interessante a gente falar sobre isso, porque o ser humano é malvado. Infelizmente, a gente precisa conviver com eles. Enfim, quando a gente fala que fonte de recursos ser explorada como mercadoria, inclusive dentro da floresta amazônica e dentro de florestas em geral, a gente vai ver o seguinte: a produção de medicamentos muitas vezes se faz a partir de descobertas na natureza. O que hoje a gente ouve muita discussão, por exemplo, da cloroquina, da cloroquina, hidroxicloroquina, que não é útil. Já foi comprovado que não é útil. Muito pelo contrário, até prejudica as pessoas contra a Covid, porque é um medicamento próprio para a malária, é bom para a malária. A cloroquina, ela foi modificada, claro, né? Mas ela surge a partir de um elemento que é encontrado na natureza, através de plantas, que é a quinina. A quinina foi descoberta ainda lá no tempo dos indígenas, ainda no início do período de colonização. Os indígenas já utilizavam a quinina para combater a malária, que já existia naquela época aqui. Né? Então, para combater a malária, eles usavam a quinina, que acabou dando origem ao que hoje conhecemos como cloroquina, que é um remédio que combate justamente a malária. Só que ele é um remédio sintético. Ele se utiliza das bases da quinina, mas ele se torna um remédio sintético. Dentro da natureza, a gente vai encontrar ainda diversos outros medicamentos que são retirados através das plantas. E se a gente parar de destruir, se a gente não, porque eu não destruo, se as pessoas pararem de destruir a natureza, pararem de destruir as florestas, é possível que essas descobertas continuem sendo feitas, de se encontrar plantas, de se encontrar elementos que possam ser utilizados para a produção não somente de remédio, mas também de alimentos e tudo.
temos que viver com eles, povo malvado, odeio gente, cachorro. Se eu pudesse, tipo, fulano cortou uma árvore. O mesmo machado que ele usou para cortar a árvore, eu vou cortar a cabeça dele. A vontade é essa. Vou fazer isso, não vou fazer. Mas a vontade é de fazer isso. Então, dentro desses olhares sobre a natureza, a gente vai ter esse processo de estudo, de catalogação da natureza. E esse processo de observação em relação à natureza, vai trazer benefícios não somente à sociedade com essa visão econômica, mas os próprios artistas, eles começam a se envolver com a natureza de tal modo que eles vão começar a representá-la, vão começar, não, porque já há muito tempo se faz isso, vai se representar a natureza através das suas pinturas, através das obras de arte. Não é à toa que a gente viu que dentro de todo esse capítulo 1 foi a representação da natureza de diversas maneiras. Não somente na pintura, mas a própria construção dos objetos a partir do que a natureza fornece para as pessoas. Nesse caso aqui, os artistas vão fazer um trabalho de observação para que eles possam produzir e reproduzir nas suas pinturas, nos seus quadros, a arte. Já são 9h30, então já vou precisar finalizar essa aula. Se quiser ficar, horário vaga agora. Não porque eu dou aula em outra turma, né? Sextou. Mas depois eu volto aqui. Vai ser aula de depois desse horário. Tchau. Então, né, eu gosto de sextou. Sextou só mais tarde, só depois de meio-dia. Depois da última aula, claro. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, minha filha.